Olá, turma, todos bem-vindos. Nesta aula nós vamos ver alguma coisa sobre equações equivalentes. O que são equações equivalentes? Equações equivalentes são aquelas que têm as mesmas raízes, certo? As mesmas raízes com o mesmo grau de multiplicidade. Veja aí alguns exemplos. A equação x menos 2 é igual a zero é uma equação de primeiro grau. A equação menos 7x mais 14 igual a zero é uma equação de primeiro grau. Essas duas equações são equivalentes porque ambas têm a raiz x igual a 2. E somente a raiz x igual a 2. Outro exemplo. X ao quadrado sobre 2 menos meio x menos 1 igual a zero. O que é isso? É a equação de segundo grau. E a equação x mais 2 igual a x ao quadrado também é equação de segundo grau. Aparentemente elas não têm nada a ver uma com a outra, entretanto, elas têm exatamente as mesmas raízes. Essa tem as raízes 2 ou menos 1 e essa tem as raízes 2 ou menos 1. Então essas duas equações são chamadas equações equivalentes. Um terceiro exemplo. 10 elevado a meio igual a x menos 2, é equação logarítmica, equação exponencial. E a equação logaritmo de na base 10, logaritmo na base 10, quando não escreve, a base é 10, né? Logaritmo decimal de x menos 2 igual a meio. Essas duas equações, elas são equações equivalentes. Por quê? Porque ambas têm a raiz x igual a 2 mais raiz quadrada de 10. x 2 mais raiz de 10 é a raiz de ambas. Como obtê-las? Obtê-las quem? As equações equivalentes. Como que a gente pode obter? Nas equações mais simples, equações de primeiro e segundo grau, mas existem dois princípios aí muito importantes, chamados, um é princípio aditivo da igualdade. O princípio aditivo da igualdade ele pode ser usado em qualquer equação. Ele pode ser usado nas equações também, por quê? Porque as equações são também uma igualdade. O que diz esse princípio? Somando ou subtraindo um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, a expressão obtida é uma igualdade. Então eu posso somar ou subtrair o mesmo número nos dois membros de uma equação, que ela não vai se alterar, não vai alterar as raízes. E o princípio multiplicativo da igualdade, que diz assim, ó, também pode ser aplicado, ele é da igualdade, ele pode ser aplicado nas equações. Multiplicando ou dividindo os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, o resultado ainda é uma igualdade. Princípio multiplicativo e princípio aditivo. Nós utilizamos esses princípios para resolver equações, muitas vezes sem perceber. Veja aí um exemplo. Veja com atenção esse exemplo. A equação 6x menos 3 igual a 8. Como é que você resolve essa equação? O 3 que está subtraindo, você passa para o segundo membro somando. Então, tá certo. Aí fica 8 mais 3, 11. E o 6 que está multiplicando vem para o segundo membro dividindo. X igual a 11 sextos, que é a raiz. Observa que quando eu passei o 3, o menos 3 somando, né? Aqui era subtração. Menos 3 eu passei somando mais 3 para o segundo membro. Quer dizer que desapareceu daqui o 3. Mas o que é desaparecer? É eu somar 3 no primeiro membro e somar 3 no segundo. Veja bem, por que eu somo 3 no primeiro membro? Para poder somar menos 3 mais 3 zerar. Então olha bem, 6x menos 3 eu somei 3 e o 8 eu somei 3. Ou seja, eu somei o mesmo número no primeiro membro e no segundo membro da equação. Cancelou o 3, ficou 6x, 8 mais 3, 11. E agora, como eu tenho um 6 multiplicando o x, eu vou dividir o primeiro membro por 6, vou dividir o segundo membro por 6. Cancelou 6, ficou x, 11 sobre 6, 11 sextos, que é a mesma raiz.
Então observa, aqui eu apliquei o princípio aditivo, somando o mesmo número aos dois membros. E aqui eu apliquei o princípio multiplicativo, dividindo os dois membros pelo mesmo número, ou multiplicando por 1/6, porque dividir por 6 é o mesmo que multiplicar por 1/6, correto? Viu aí? Então, quando você tirou 3 para cá, é porque estava somando 3 ao primeiro membro e ao segundo. Quando dividiu por 6, olha aqui, o 6 passou para o segundo membro dividiu o primeiro membro e o segundo também. Veja mais um exemplo. A equação, veja aí, 4 vezes logaritmo de x menos 2 igual a 2. Então veja bem, como é que nós resolvemos essa equação normalmente? O 4 que está multiplicando, eu vou passá-lo para o segundo membro dividindo ele aqui. Simplificou a fração 2/4, simplificou por 2, dá meio. Agora, a base do logaritmo é 10, aí fica x menos 2 é igual a 10 elevado a meio. 10 elevado a meio. Aí o 2 que está subtraindo o primeiro membro, ele passa para o segundo membro o quê? Somando. E 10 elevado a meio? É a raiz quadrada de 10. Lembra que todo número elevado a meio é a raiz quadrada do número? Está aí a raiz, 2 mais raiz de 10, né? Agora, veja bem, quando eu passei o 4 dividindo, é o mesmo que eu pegar o 4 log de x menos 2 e dividir por quanto? Por 4, porque como tinha um 4 multiplicando, eu divido por 4. Mas eu tenho que dividir por 4 o primeiro membro e o segundo também. Entendeu? Aí cancelou o 4, ficou log de x menos 2 igual a quanto? 2/4, simplificando é o quê? Meio. Aí ficou igual, x menos 2 igual a 10 elevado a meio, não é? Agora, aqui eu não tenho um 2 subtraindo, então eu somo 2 no primeiro membro para cancelar o 2. E somo 2 no segundo membro, porque eu tenho, a equação é a balança de 2 pratos. A operação que eu faço num membro da equação, eu tenho que fazer a mesma operação no outro membro. Cancelou, ficou x. O 2 que eu somei no segundo membro está aqui, 2 mais raiz de 10, está vendo? Então eu apliquei o princípio multiplicativo, dividindo por 4 ou multiplicando por 1/4. E aqui eu apliquei o princípio aditivo, somando 2 aos dois membros da equação. Certo? Veja aí mais um exemplo. Olha aí. A equação 2x menos 3/4 igual a 5. Não tem um 3/4 subtraindo, então vou somar 3/4 nos dois membros. Então vai ficar assim, 2x menos 3/4 mais 3/4 é igual, agora o segundo membro, 5 mais 3/4. O mesmo número que eu somei no primeiro membro, eu tenho que somá-lo no segundo membro, depois da igualdade. Aqui cancelou, correto? Então ficou assim, 2x igual a 5 mais 3/4. 4 vezes 5, 20, mais 3, 23/4. Correto, pessoal? 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Agora veja bem, eu não tenho um 2 multiplicando o x, então vou dividir os dois termos, dois membros da equação por quanto? Por 2. O 23/4 eu vou dividir por 2. Mas o que é dividir por 2? É também multiplicar por meio, lembra? Cancelou o 2, ficou o quê? X é igual a 23, o quê? Oitavos, que é o quê? Que é a raiz daquela equação. Eu resolvi a equação utilizando o princípio aditivo, quando eu somei 3/4 aos dois membros da equação. E utilizando o princípio multiplicativo, quando eu multipliquei os dois termos por meio, porque dividir por 2 é multiplicar por meio, assim como eu fiz no segundo membro. Correto? 23 oitavos. Certinho? Então, por enquanto é só. Até a próxima e obrigado, pessoal.